Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Bom dia, meus amados irmãos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Esse é o dia que fez o Senhor, irmãos. Regozijemos e alegremos nesse dia. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. É bênção sobre bênção, meu querido irmão Juvenal. Glória a Deus. Somos uma família. Glória a Deus, irmã Eliane, comprada, remida pelo sangue de Jesus. Irmã Maria Benedita, glória a Deus. O Senhor tem um pão quentinho do céu para alimentar nossa vida, irmã Maria Benedita. O Senhor tem um pão quentinho do céu. Irmã Marli, glória a Deus. Vamos nesse instante nos relacionar com Deus. Queridos, passamos o final de semana. O Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. Cada um foi abençoado com as copiosas bênçãos do nosso Deus. E chegamos à segunda-feira, mais um início de semana. Na verdade, no calendário bíblico, o início da semana é no domingo, dia da ressurreição de Cristo. Mas o dia de trabalho normalmente começa na segunda-feira, embora alguns dos irmãos trabalhem, escala um dia sim, um dia não, 12 por 36, às vezes trabalha no final de semana também. Mas o que importa é que Cristo está conosco. Glória a Deus. Ele está conosco todos os dias através do seu Espírito Santo até a consumação dos séculos. Mesmo, meus queridos irmãos, parecendo que o barco vai afundar, a tempestade está grande. Irmãos, a circunstância não anula o propósito. Jesus parece que está dormindo, mas ele não está alheio à situação. Ele está vendo tudo, ele está contemplando as nossas necessidades. Jesus é bom. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo seu estado, Estado de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Piauí, estado de Rondônia, estado do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná. Vamos orar pela Europa, países como Portugal, onde mora o pastor Elifelete, nosso irmão Rabisco, Elcimar, Teixeira. Glória a Deus, está sempre aqui acompanhando as orações diárias. Vamos orar pela Bélgica, onde está nosso irmão Miromax. Vamos orar pela Suíça, onde está o Henderson Pereira, Oséia Santos, pastor Júlio. Glória a Deus, a irmã Eliane e os demais irmãos aí. Vamos orar pela África. Glória a Deus, a África é do Senhor Jesus. A Angola é do Senhor Jesus, Moçambique é do Senhor Jesus. Vamos orar pelos missionários que fazem a obra do Senhor, que pregam com convicção. E muitos deles até entregam a sua vida, são verdadeiros mártires. É aquilo que está escrito no livro de Hebreus, O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz: aos quais o mundo não eram dignos. Glória a Deus. Vamos orar por sua vida, pela área financeira, pela área espiritual, por sua família, por cura divina. Deus, Ele se importa com as nossas adversidades. Seja firme, minha irmã. Seja firme, meu irmão. Confie no Senhor, porque Deus está cuidando da sua casa. Creia, Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua saúde. Confie no Senhor. Querido Deus, estamos na tua presença. Queremos te agradecer, meu Deus, pela salvação que o Senhor efetuou na cruz do Calvário, pelos nossos nomes estarem escritos, inseridos no livro da vida, no livro das obras. Nosso choro no livro das lágrimas, há um memorial. Malaquias diz que há um memorial escrito no céu.
Glória a Deus. Nesses livros, os nossos nomes estão inseridos. Glória a Deus. Tu és um Deus que não esquece em suas crônicas, ó Deus. Claro que eu estou usando uma figura de linguagem. O Senhor tem anotado todas as nossas necessidades. Abençoe, Jesus, ao pastor Janilton, a sua esposa Eliane. Abençoe, Jesus, a irmã Rosângela Souza, a irmã Glória a Deus, Lindinalva, irmã Maria Gomes, que está sempre conosco orando, a irmã Maria Gomes por sua família, o Rafael Freire, a Mirela, a Júlia, que o Senhor venha abençoar, Jesus. Cada família da irmã Maria Gomes, da irmã Zéza, que ora conosco, esposo Jailton. Que o Senhor abençoe, meu Deus, Pai querido, Francisvan, Valdir. Glória a Deus, o teu servo, pastor Bruno Diego, pastor Jefferson Trindade, ali em Rondônia, pastor Odilberto Teles, ali em Minas Gerais, irmã Isabel Bandeira. Abençoe o pastor Agenaldo, o pastor Hélio, a irmã Belcholina. Glória a Deus. Abençoe o irmão Valmir. Abençoe teu servo, Jesus. Jesus amado, teu servo Gleimax e toda a sua família. Teu servo, Jesus, Leonardo de Oliveira. O Senhor tem contemplado as nossas necessidades, ó Deus. A Joselma, que está sempre conosco, a Joselma Luz, que ora aqui no canal, que contribui, Senhor, os membros do canal. A Rosângela Souza, o teu servo Arnaldo Alves Machado, a irmã Eliane, que tem contribuído aqui nesse canal. Continue abençoando a irmã Jussiana, tem sido, Senhor, um canal de bênção também aqui. Uma intercessora aqui nesse canal, a irmã Gildete, o Caio, o seu filho e toda a sua família. Que o Senhor abençoe o Neudeci Brito, a irmã Niceia, o irmão presbítero João, teu filho, teu ungido, Senhor. A Luci, Jesus. Abençoe a Leda lá no Espírito Santo. Cuida da tua filha, das tuas necessidades. Abençoe toda a sua casa. Eu quero orar pela família de cada um dos teus filhos aqui do canal, aqueles que estão nesse momento ouvindo esta oração, que estão recebendo da parte do Senhor, ó Deus, o livramento, a cura e a restauração. Abençoe, Jesus, as famílias. Sim, abençoe, Senhor, essa família, esse casal, os filhos, meu Deus. Abençoe, Senhor, os netos. Que toda a posteridade, que toda a descendência, que a tua família receba agora a proteção da parte do Senhor, assim como o povo de Deus que estava ali no Egito. Mas o Senhor ordenou, através do servo Moisés, que era o líder do Senhor, para que eles colocassem nos umbrais das casas, nas vergas das portas, as marcas do sangue. O cordeiro foi imolado e colocado o seu sangue na bacia e aspergisse sobre cada casa. E ali havia proteção. Protege esta casa do mal. Protege esta casa, Senhor, da enfermidade. Abençoe este lar com a bênção financeira, a bênção recalcada, sacudida, transbordante nesta família. Jesus, esta família ora pelo seu parente, Jesus, que está internado. Senhor, a última palavra vem do Senhor. Receba a cura, a restauração, o livramento, a bênção, o reavivamento em vossos corações. Visita o Antônio, a Camila em Portugal. Jesus, visita cada um dos teus filhos com as suas necessidades. O Senhor, com a sua infinita riqueza, supre a necessidade do Juvenal Gonçalves de Oliveira, do Senhor, ó Deus,
Edismário, Laura Zamboni, que a mão do Senhor esteja, Senhor, sobre a vida de toda a família do Juvenal. Abençoe, Jesus, Pai Celestial, a vida de cada um dos teus filhos com as suas necessidades. Que o Senhor possa suprir, guardar, abençoar com as tuas riquezas. Senhor, como disse Agu, peço que não nos dê riqueza e nem a pobreza, mas nos dê a porção diária. Dê a porção diária, irmã Ivone, aqui de Itaquaquecetuba, juntamente com a sua família. A tua serva, irmã Ivone, que mora lá na França. Dê a porção diária, Jesus. Ó Deus, a Maria das Graças, a Luci e toda a sua família. Dê, Senhor, a porção diária, cada um dos seus filhos com a sua necessidade, ao meu irmãozinho e toda a sua família, cada um dos seus filhos com as suas necessidades. Jesus, nós cremos no milagre, nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos na tua direção. Guarda as nossas famílias, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Nós costumamos dizer na inerrante, na expressiva e poderosa palavra de Deus. Olha o que diz Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, escrito por Lucas. O segundo tratado. O primeiro tratado é o Evangelho de Lucas. Evangelho que faz parte de um grupo de evangelhos, ou melhor dizendo, de outros livros que são Mateus e Marcos e Lucas é o livro que nós estaremos meditando, que faz parte do trio chamado de evangelhos sinóticos, que tem a mesma visão, embora às vezes demonstrando com ângulos diferentes, mas que são evangelhos similares, né? Semelhantes. Glória a Deus, mas contado com a visão do autor, contado com a visão do evangelista. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, é o segundo tratado escrito por Lucas, tem a expressão bíblica, abre aspas. Aqui é a palavra de Pedro, dizendo assim para o coxo que estava na porta formosa: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Aqui nós encontramos dentro desse texto dois homens que iam para o templo, e esse templo era conhecido como Porta Formosa. Glória a Deus. Porta Formosa. Nessa Porta Formosa havia beleza e riqueza. O nome Porta Formosa vem da aparência deslumbrante. Muitos historiadores e estudiosos identificavam como a Porta de Nicanor, feita de bronze. E era decorada. Essa porta brilhava de longe, que parecia ouro puro sobre a luz do sol. Quem entrava nessa Porta Formosa? Adoradores judeus, homens e mulheres judeus em todo estado, como eles chamavam, de pureza espiritual, podiam atravessar essa porta para entrar nos pátios da adoração. Mas havia restrições para entrar na porta do templo. Por exemplo, gentios não judeus, gentios são os povos não judeus, não podiam chegar até o pátio dos gentios.
mas eram proibidos de passar das portas internas sob pena de morte. Na verdade, os gentios só podiam chegar até o pátio dos gentios e eles eram proibidos de passar para frente. As pessoas que também eram deficientes, impuras, com certeza sem condições físicas, como no caso do coxo de Atos 3, que tinha algum tipo de impureza, não podiam entrar nas áreas mais sagradas do templo, permanecendo do lado de fora da porta para lhe pedir esmola. Só entravam sacerdotes, levitas, atravessavam constantemente para realizar seus sacrifícios, serviços religiosos ali no altar. Mas acontece na vida daquele homem, é o que Deus quer fazer através do seu poder maravilhoso, uma mudança, uma transformação. O milagre de Pedro e João ali foi simbólico, justamente porque após ser curado, o homem que não podia entrar dentro do templo, finalmente o Senhor abre, o caminho. É como aquela passagem bíblica na morte de Cristo. A Bíblia diz que na morte de Cristo teve alguns eventos sobrenaturais. A Bíblia diz que houve um eclipse solar, houve também as fendas da rocha dos sepulcros, melhores dizendo, os sepulcros foram fendidos e os mortos que estavam ali se levantaram e caminharam naquela cidade de Jerusalém e foram vistos por muitas pessoas. Já pensou? As pessoas começaram a ressuscitar dos sepulcros na morte de Cristo. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Aquilo que era somente acesso ao sumo sacerdote, a Bíblia diz que o Senhor abriu o caminho. Nesta mensagem, nós encontramos este paralítico que vivia à porta do templo. Sacerdotes, levitas, judeus podiam adentrar. Mas você viu aqui que os gentios, pessoas que tinham deficiência, não podiam adentrar a porta do templo chamada Formosa. Mas o Senhor Jesus, ele sempre abre uma porta, dá uma expectativa. Jesus, ele abriu a porta da salvação para o ser humano. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Havia um cenário ali de riqueza naquela porta extrema, uma arquitetura bonita, mas em meio àquela arquitetura, ao brilho, ao ouro, nós temos um homem que era coxo. O homem estava à porta do templo sagrado, com uma condição que lhe impedia de entrar. Ele buscava, e quando ele pede a Pedro e João uma esmola, ele queria uma condição pelo menos de sobrevivência. Mas aquilo não ia mudar a vida daquele homem se Pedro e João lhe dessem uma esmola. No dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, após uma década ou 20 anos, aquele homem permaneceria. Vocês lembram daquele homem que estava na porta do templo, ou melhor dizendo, esperando o movimento da água? 38 anos. Um paralítico que esperava o movimento da água, porque se acreditava que o anjo descia naquele lugar e agitava a água, e o primeiro que era colocado era curado da sua enfermidade. Poderia acontecer com esse homem
ficar 38 anos pedindo esmola. Mas Pedro acabara, junto com João, eles tiveram o primeiro grande avivamento, o descer do Espírito Santo para morar dentro do coração do homem, o derramar do Espírito Santo prometido há 800 anos por Joel. Se cumpre após Cristo subir ao céu, ser assunto ao céu e dizer para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém, porque lá eu vou enviar a promessa do meu Pai. Vós fui batizados com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Durou 10 dias. Após a ascensão de Cristo ao céu, Cristo sobe. E era necessário que ele subisse para que o Espírito Santo descesse. Cumpriu-se ali o dia de Pentecoste, que era 50 dias após a Páscoa. Estavam todos ali reunidos naquele templo, os que permaneceram. Segundo a tradição, a história, segundo a Bíblia, era cerca de 500 irmãos que foram para o templo, mas somente 120 permaneceram. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa e foram vistas por eles línguas repartidas, aos quais repousaram sobre cada um deles. Alguns acharam que 9 horas da manhã eles estavam cheios de mosto, mas não, irmãos, aquilo ali, Pedro, ele toma a palavra, faz uma exegese bem aplicada e diz, não, isso aqui, o que está acontecendo é profecia de Deus. É profecia que o Senhor usou na boca do profeta Joel para transmitir, para vaticinar para as nossas gerações. E essa promessa não é só para nós, é para os nossos filhos, é para os de perto, os de longe, todos quanto o Senhor chamar. Eles tinham acabado de receber essa virtude que cura, essa virtude que transforma, essa virtude que realiza sinais. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Com isso, eu reafirmo aos irmãos que estão nos ouvindo, nós não temos aquele pensamento de que os milagres só foi para a época dos discípulos, dos apóstolos, não. Nós somos continuistas, nós cremos que Deus ainda realiza milagre, cura, prodígio, batiza com o Espírito Santo, liberta, transforma a vida do homem. Enquanto eu prego aqui, Deus ele pode estar te curando, mudando a sua história, avivando o seu coração com essa palavra, transformando a sua vida, porque este é o Evangelho de Cristo. Paulo disse, o Evangelho de Cristo é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Pedro e João estavam inflamados, sabe o que é isso? Está inflamados pelo Espírito Santo, desejoso ver vidas transformadas. Tanto é que eles iam para a oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem leitura da palavra. Não existe avivamento sem consagração. Eles iam clamar a Deus. Eles iam permanecer depositando, ou melhor dizendo, mantendo aquela comunhão com Deus. Eles iam para a oração. Era um compromisso que eles tinham. E Deus, Ele tem sempre, irmãos, estratégias quando nós saímos para fazer a obra. Quantos de vocês que estão ouvindo essa mensagem, Deus não usou de estratégia, abriu uma oportunidade para você se encontrar com uma situação que alguém está precisando, que alguém está necessitando, e você é essa pessoa para socorrer aquela pessoa. Quando nós estamos inflamados, o Senhor faz a gente ter experiências extraordinárias. E vidas estão precisando de você e de mim,
para nós dispensarmos aquilo que Deus já colocou na nossa dispensa. Porque nós somos dispenseiros da graça, nós somos dispenseiros da misericórdia do Senhor. Temos em nossa dispensa um depósito, e vai lá no seu depósito, porque você vai ser usado por Deus para alimentar alguém, para abençoar alguém, para libertar alguém, porque o Espírito do Senhor está sobre nós e Ele nos ungiu. E qual é o propósito de o Senhor nos ungir? Para libertar os cativos, abertura de prisões aos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor, curar os enfermos. E tudo isso nós temos uma autoridade que está sobre nós, a autoridade do nome de Jesus. Nós estamos hoje vivendo em épocas em que existem muitos paralíticos que estão na porta do templo, estão próximo da gente. Mas a gente não tem a autoridade, ou pelo menos não buscamos a autoridade que Pedro e João tinham. E eles usaram. Ninguém pode dar algo a alguém se não tiver. Eles tinham. Eles ofereceram para aquele homem, não foi uma esmola. Porque senão não ia resolver a situação daquele homem. O que eles ofereceram para aquele homem foi transformação, foi cura. No nome de Jesus. Olha para nós. Pedro falou para aquele homem. Olha para nós. Nós não temos prata. Nós não somos da igreja da prata e do ouro. Nós não somos a igreja, que é bonita por fora, como aquele templo formoso. E que passava pessoas ali letradas, pessoas que conheciam a lei desde Gênesis a Apocalipse, vamos dizer assim. Na verdade, a lei era vamos dizer assim, o Antigo Testamento era de Gênesis a Malaquias. Eles conheciam. Na verdade, o Novo Testamento não tinha sido ainda canonizado, Nós só temos ali o Antigo Testamento como lei, salmos, provérbios e profetas. Eles conheciam a lei de Moisés, mas não fazia nada por aquilo. Faltava, ou vivia um cristianismo somente de liturgia, litúrgico. Não tinha poder de Deus, não tinha graça de Deus. Tinha prata, tinha o ouro, mas não tinha o levanta e anda. Mas Pedro e João dizem, olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Havia uma ação conjunta ali. Pedro não apenas deu uma ordem, ele estendeu a mão direita e o levantou. O milagre envolveu a fé de Pedro e ao mesmo tempo a fé daquele homem, conjunto à fé de Pedro e o gesto de Pedro auxiliando aquele homem. Esse auxílio é o mesmo que quando a gente ganha a alma para Jesus, a gente não pode deixar a pessoa sem auxílio. É um auxílio de palavra, é um auxílio do discipulado, para que aquela pessoa crie raízes, que seus pés se firmem sobre a rocha. A Bíblia diz que os pés e artérios daquele homem foram firmados. E daqui a pouco aquele homem sai impactado, já contando o testemunho, porque ele já tinha sido salvo por Cristo, saltando, louvando a Deus. E todas as pessoas viram, contemplaram, visualizaram o que Deus fez na vida daquele homem. Não era aquele homem que estava sempre lá na porta do templo, pedindo esmola. Olha como que ele está, olha a vida dele, olha a transformação.
Essa transformação que fez foi Jesus através daqueles 2 homens que estavam inflamados pelo poder do Espírito Santo. Deus também quer te usar, quer me usar nesses últimos dias para dizer para o paralítico: levanta-te e anda. Para dizer que aquele que tem um tumor, que o tumor seja repreendido, que o tumor seja diminuído e que o Senhor possa curar. A pessoa que está com problemas psicológicos, que sejam curadas, que sejam transformadas. Esse é o poder do Evangelho. As pessoas que estão desempregadas, que o Senhor possa abrir uma grande porta de emprego. Famílias que estão desestruturadas, que o Senhor venha colocar uma estrutura, uma transformação. Só o Senhor pode fazer isso e só o Evangelho é suficiente. Quando eu olho para o livro de Hebreus, eu já falei sobre isso, eu vejo a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para completar aquilo que precisa na minha vida e na sua vida. Que essa palavra venha de encontro à sua necessidade e que o Senhor venha, através dela, produzir frutos na minha e na sua vida para a glória do nome do Senhor. Levante as suas mãos aos céus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão, que a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre. E todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.